Fala aí, galera. Colégio Monteiro, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, vamos fazer uma correção aí de atividades agora do nosso capítulo aqui que fala sobre governo, o Brasil nas décadas de 60, 70 e 80, as abordagens aqui. A gente vai passar um visto das apostilas, né, no caso, e dos exercícios que faltam ser corrigidos, tá? Eu vou, de certa maneira, assim, digamos que trabalhar as respostas com vocês. Nosso vídeo é curto, ele só cabe 10 minutos, então vamos lá, pessoal. Lá na página 24, vocês vão ter um fragmento de texto ali para ler. Eu não vou ler o fragmento do texto para a gente ganhar tempo. Mas a pergunta é: explique de que maneira no populismo as ambições de poder do líder e os anseios do povo se unem. Pessoal, vocês sabem, todo líder populista ele gosta do apreço do povo, né? Ele precisa do apreço do povo. Ele precisa ter o apoio da galera que está junto com ele, né? Então, a gente vai ver que esse líder ele deseja o poder pela aceitação do povo, né? Pela devoção de seus comandados, né? Nós tivemos na história do Brasil o exemplo de alguns líderes populistas, ok? A exemplo, nós vamos ter aí Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, eu acho que ele é o maior exemplo de populismo que nós poderíamos ter aí na história do Brasil. E nas épocas mais contemporâneas, digamos assim, a gente vai ter aí o Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Lula, ele foi um líder populista, isso é inegável. Ele teve o apoio das massas, né, por assim dizer. Teve o apoio aí de uma grande parcela da sociedade brasileira, né? Então, ele procurou, por exemplo, assim como o Getúlio. É claro que a gente não pode comparar com o Getúlio, porque Getúlio é um ponto fora da curva, né? Ele era um gênio político, né? Apesar de ser um carrasco, mas um gênio político. Nós vamos observar aí que um líder populista ele se comporta como esses, né? Ele gosta de ter a devoção dessa galera, certo? Se nós sairmos do Brasil e formos para outro país, né? Nós vamos observar que na Argentina nós vamos ter o Perón, né? No período de governo aí chamado peronismo, né? O homem que era casado com a Eva Perón, Evita Perón, tem toda uma história aí, tem até filmes e livros que contam a história sobre, ok? Pessoal, aqui na página 25 nós temos uma marcação de datas, né? Então, se eu for abordar aqui também, a gente vai acabar tomando muito tempo do vídeo, mas 1946 a gente vai ter o governo do Eurico Gaspar Dutra, 51 o governo de Getúlio, né, o retorno de Getúlio Vargas, né, fica de 51 a 54, né, eu ia falar 55, mas é 54, e aí Getúlio Vargas, ao que parece, ele acaba se matando dentro do Palácio do Catete, né, se mata ou alguém mata ele, né, e isso até hoje é uma questão a ser desvendado, né, digamos assim. Mas a história tradicional fala que ele se matou, né? Inclusive tem até a arma, né, que ele utilizou, a suposta arma que ele utilizou no museu do Palácio do Catete, né? Inclusive tem até o pijama que ele estava usando no dia, tudo, tem a carta escrita por ele e tudo mais. 54 Juscelino Kubitschek, 61 Jânio Quadros e 64 João Goulart, ok? Então vocês vão ter que descrever ali o que esses camaradas aí eles fizeram, né? Por exemplo, que nem Eurico Gaspar Dutra, Plano Salt, Getúlio Vargas, nós vamos ter aí a realização da campanha do Petróleo é Nosso, Juscelino vai ter construção de Brasília, né? E por assim, e por aí vai, né? Virando a página aqui, ó, nós temos mais um exercício. Aqui tá pedindo para ler o fragmento, né? Esse fragmento tá falando do Juscelino Kubitschek, ok? Claro que se eu for ler o fragmento aqui, a gente vai acabar perdendo um tempão e não é nosso interesse. Mas
Aqui nós estamos falando do Juscelino Kubitschek e o populismo em si, né? Para Juscelino foi algo muito difícil tomar o poder nas mãos depois do grande líder que Getúlio foi, né? Ao que acredita-se, né? A pressão popular, a pressão feita, né, por Carlos Lacerda, que era um jornalista, um líder político nato, que ele acaba fazendo a Getúlio, e Getúlio acaba tirando a própria vida, há quem diga que ele precisou sair do país, ele precisou ser exilado, porque senão o pessoal ia linchar ele, né, justamente por causa dessa perseguição ao Getúlio, ok? Na página 27, nós vamos ter lá, responda a questão de que maneira os dois pronunciamentos atestam as contradições existentes no governo de Jânio Quadros. Pessoal, o Jânio Quadros ele entra com uma promessa de ser o salvador da corrupção. Até parece que existem Jânio Quadros nos dias de hoje, né? Mas nós vamos observar que não vai rolar, né? Essa questão de salvador de corrupção no Brasil, pelo menos aqui não cola, né? E não vai colar no governo de Jânio Quadros também, certo? E aí nós vamos ver que no primeiro discurso ali, por exemplo, que nem os discursos eles são rápidos, eu vou ler para vocês. Ninguém perturbará a ordem deste país comigo vivo, ninguém, e eu não aconselharia quem quer que seja a tentá-lo, né? Dia 25 de março de 61, né? E aí nós vamos ter o outro pronunciamento do próprio Jânio Quadros, e ele fala o seguinte: fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Então, assim, é uma incongruência sem tamanho, né? O Jânio Quadros, ele acreditava ter todo o poder do qual ele falava, mas na verdade ele não tinha todo o poder do qual ele falava, né? E aí nós vamos observar também, né, Jânio Quadros, o Jânio Quadros ele gostava de ameaçar o Congresso, né? Por quê? Porque o vice de Jânio Quadros era um puta comunista, né? Então, você pega lá, João Goulart, comunistaça, né? Ninguém queria o João Goulart, né, no governo, né? E aí o Jânio Quadros, ele olhava para o Congresso e falava assim, ó, que eu vou abrir mão do cargo de presidente e quem vai governar vocês vai ser um comunista, né? Até que um dia o Congresso falou, beleza, renuncia aí para ver se você não vai renunciar. E aí Jânio Quadros renunciou, Congresso acatou, Jânio Quadros ele acabou saindo do governo, né? E aí acontece mais ou menos dessa maneira a história, certo? Virando a página aí, vamos ter mais um exercício. O discurso de renúncia do presidente Jânio Quadros apresenta alguma semelhança com a carta de testamento de Getúlio, né? Tanto Getúlio quanto Jânio, né, abordaram seus textos forças ocultas que conspiravam contra a nação, né? Então, mas a gente sabia, né, que no caso do Getúlio era só gap, né? Era só armada, né? O cara perseguiu todos os seus inimigos políticos, inclusive os que pensavam como ele, né? Então, essa ameaça invisível para Getúlio só servia para justificar o discurso para ele ficar no poder. Agora, Jânio Quadros, né, não vai aguentar, como diria no interior, né? Não aguentou a borrachada, né? E daí a gente vai ver que o Jânio Quadros aí, ele pede para sair, literalmente, né? Pede para ir no banheiro e vai embora, né? E aí a gente vai ver que vai ser mais ou menos dessa maneira, certo? Nós vamos ter mais alguns exercícios aqui, vamos virar a página. Queria chegar nos exercícios de múltipla escolha, louco. Deixa eu chegar aqui nos exercícios de múltipla escolha. Tá, vamos lá. A gente tem mais alguns minutinhos ainda de aula. A situação econômica durante o governo de João Goulart foi marcada por um quadro de crise, o que levou o Celso Furtado, ministro de Planejamento, a elaborar o Plano Trienal, que visava o crescimento econômico, as reformas sociais e o combate à inflação. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, realização da reforma agrária que julgava necessária, não somente pelo aspecto social, mas também para ampliar a produção agrícola. Verdadeiro, pessoal, isso aconteceu. Isso é uma realidade.
Beleza? Ó, já está acabando meu tempo aqui.